E aí galera, aqui quem fala de novo com vocês é o Igor Peixoto. Eu quero falar para vocês aqui sobre como terminou a segunda parte do arco da história do Major Perry Roden. Como vocês sabem, o arco passado terminou com a interrupção da guerra global, que seria nuclear, com o Major Perry Roden praticamente humilhando os polos mundiais, o polo americano, o polo asiático e o polo europeu, com a tecnologia alienígena. Então eles ficaram, entre outras coisas, indignados, então resolveram atacar o que seria a terceira potência. Então a gente vai ver nesse terceiro arco é o que? São os três polos mundiais indo para cima da terceira potência, tentando rechaçar o Major Perry Roden. Começa com um senso de urgência frenético. As três potências mundiais, ocidental, oriental e europeia, vão para cima da terceira potência, lançando e abrindo fogo cerrado, fogo totalmente fechado, querendo rechaçar de uma vez por todas a imagem da terceira potência do globo. Isso causa um grande furor psicológico nos tripulantes da nave, né? Se vocês lembram, o Major Perry Roden, o eletricista, engenheiro elétrico, com esse preferido, o engenheiro Reginald Bell, o Eric Manoli, que é o médico, o Frank H, que é o médico do soro leucêmico lá que eles trouxeram da Austrália, e claro, né, o Crash, que é o arcônio lá que estava sendo curado da leucemia deles. Então, esse fogo cerrado que estava sendo jogado em cima da terceira potência estava fazendo, entre outras coisas, forçando o campo de força ao seu poder máximo de proteção, e com a instabilidade visual que estava causando, ou seja, muito brilho, ele estava oscilando, então o psicológico dos tripulantes também estava muito abalado. Então eles ficavam todo tempo se perguntando quanto tempo a energia arcônica vai garantir a nossa proteção aqui, quanto tempo a terceira potência vai ser um árbitro, vai ser um fator que vai unificar a raça humana em prol de algo maior. Então essa discussão foi o que permeou o começo desse terceiro segmento, que, como eu disse, já começou com o nível de ação lá em cima. Nessa parte da história, a gente não pode esquecer que os elementos narrativos são muito presentes. O discurso e as discussões entre os tripulantes e entre os soldados que estão na frente de comando, cerrando fogo, eles se perguntam até quando é necessário, até quando eles vão aguentar esse fogo cerrado, até quando é lícito gastar todo esse dinheiro com artilharia pesada em cima de uma cúpula que, entre outras coisas, é intransponível, é inexpugnável, até que se prove o contrário. E outra coisa, né, a gente tem que ver que estão gastando o dinheiro que seria da população para ser usado nos países desses polos mundiais, está sendo utilizado não com a população, mas com a guerra. Então isso é uma função que esse é um serviço literário, que a ficção científica traz muito a discussão, né? Que é levando a problematização social revestida de ficção. A gente pensa hoje em dia, até onde as guerras são lícitas e até onde é legal fazer a guerra e sacrificar o povo. Porque as bombas que foram utilizadas na terceira potência, na cúpula de energia, elas por si só valem muito dinheiro. Esse dinheiro poderia ser utilizado, como eu falei, em outras coisas. Então essa é uma discussão que permeia tanto os soldados que estão no fronte de comando, como a reunião que foi feita lá na Groenlândia entre os líderes desses polos, que, entre outras coisas, entre decidir os rumos que serão tomados, entre quanto seria investido, entre quais serão as punições do Major e da sua tripulação, eles decidiram também cortar o mal pela raiz e atacar a possível, eventual civilização intergaláctica ou alienígena que estaria na Lua, patrocinando o Major Perry Roden, patrocinando a tecnologia que ele estava utilizando para humilhar as potências terrestres. Sem esquecer também que estava sendo investido não só a tecnologia, não só o dinheiro, mas investimento também pessoal, porque os maiores cientistas desses polos também estavam pesquisando para arranjar modos e meios de penetrar. É importante lembrar que nesse momento o fogo cerrado pela terceira potência está servindo, entre outras coisas, para desgastar o psicológico dos tripulantes, ou seja, é tanto barulho, tanto efeito visual, tanto efeito luminoso, tanta bomba estourando, que a tripulação está
pensando, e agora, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente vai... Será que isso vai servir para alguma coisa? Será que o nosso propósito está realmente alinhado com nossa personalidade? Então eles ficam pensando em como eles vão proceder a partir dessa tensão psicológica aplicada de propósito na cúpula, né? É como se você estivesse preso em um canto acuado, como se fosse um rato acuado em um local e o gato estivesse tentando te atacar e você começa a repensar a sua vida, mais ou menos isso. Então assim, isso foi feito de propósito. Então com esse psicológico abalado, foi o momento que as potências mundiais resolveram lançar os seus espiões, que é o Albert Klein, o Peter Kozlov e o Lee Chai-tung, que são os 3 espiões que teriam a missão de entrar sorrateiramente na cúpula da terceira potência, dizendo que eram de um movimento revolucionário, estavam lá escondidos para poder aplicar um veneno que foi desenvolvido pelas potências mundiais para rechaçar qualquer vida lá dentro da cúpula. Ia virar uma guerra química, bacteriológica, biológica, ia acabar com tudo. Só que eles não sabiam que os agentes eram, na verdade, agentes duplos. Que a gente viu lá desde o primeiro segmento que esses espiões eles estão concatenados, eles estão com as ideias alinhadas com a do Perry Rhodan. Então quando chegam lá, eles botam as cartas na mesa, eles dizem que estão lá para exterminar, mas que eles não vão fazer isso. Então eles deixam o major, a par de toda a situação, o que acaba minando o psicológico dele mais ainda, porque ele pensa que as 3 potências estão realmente imbuídas em acabar com a vida na terceira potência. Então assim, eles ficam pensando modos de driblar essa situação, de poder fazer com que a Tora, que está lá na Lua, também possa ter via tempo de causar destruição, eliminação, obliteração total da terceira potência. Que se não for o fluxo errado, vai ser psicologicamente. Se não for psicologicamente, seria pela guerra bacteriológica, né? Mas como não vai ser pela guerra bacteriológica, e ao mesmo tempo eles veem que o reator que está mantendo a cúpula ligado está começando a ceder, então eles têm um tempo regredido, um tempo que está acabando, acabar com toda essa situação, dar um jeito nessa situação. Isso dá narrativamente e literalmente, em todos os sentidos, um ar de urgência mais ainda do que no começo. Então você fica pensando que as páginas finais desse terceiro segmento são realmente o que o livro se propõe. E eu volto a dizer que há 40 anos atrás, quando esse segmento foi escrito, não havia nada semelhante. Hoje a gente sabe que foi a história do Perry Rhodan que deu origem a uma porção de clichês que a gente vê hoje na ficção científica. Nesse momento a história se encaminha para o que seria um grande finale, o que seria o clímax, né? Mas se a gente parar para pensar, a história toda, esse segmento todo, que é o terceiro, é um clímax da macro arco, né, digamos assim. Que toda a saga Stardust está se caminhando do meio para o final. Então assim, a gente começa a se perguntar, será que vai dar tempo da nave-mãe chegar para resgatar a Stardust? Resgatar a Stardust por quê? Porque se a gente lembra, o reator que está lá segurando o campo de força está entrando em combustão, está entrando em parafuso. Então a nave-mãe tem que chegar lá para resgatar. E a gente fica se perguntando também, será que as naves vão chegar para atacar a nave-mãe dos Arconheiros? Porque lá naquela reunião que foi feita lá entre as potências, foi decidido que haveria um ataque à nave-mãe. Então assim, a gente começa a se perguntar, quem vai continuar? Quantos vão continuar? Como é que vai continuar? Existem mais 2 segmentos de história, isso aí não é segredo para ninguém, então a saga ela irá continuar. Só que tem uma coisa que a gente não sabe, como a saga irá continuar, quem ficará vivo, quem vai morrer, vai morrer alguém? Será que a liderança vai mudar? Será que o poder vai subir a cabeça do Perry Rhodan? Será que as tropas que estão sempre encerrando a artilharia vão continuar atacando? Então são dúvidas que esse final de segmento vão tirar, são pontos que serão amarrados e a gente vai presenciar tudo isso com um gostinho de
poxa, eu tenho que ler a continuação dessa história porque eu não aguento saber como é que essa história vai. São pontos que serão resolvidos nesse momento da história e que a gente vai presenciar e vai ver como vai se dar esse final e imaginar como vai decorrer essa história, como ela vai permanecer, como ela vai mudar. Então, se a gente quer realmente acompanhar o canal, a gente tem que ler o conto. O vídeo vai estar linkado aí com todos os links que serão precisos, ou os links dos outros vídeos, se você quiser acompanhar ou se você acha que perdeu alguma coisa. Então assim, se você quer acompanhar, se você quer prestigiar, dá um like aí no vídeo, curte a página, curte o canal, dá uma visitada lá no blog e eu espero vocês lá no próximo vídeo. Valeu!